Boa noite a todos e a todas. Desde já eu quero credenciar a escolha do tema ao nosso querido amigo Toninho, né? Ele que escolheu esse bonito tema, autoescolha para o reino de Deus. Eu particularmente gosto muito de fazer palestra nessa casa, porque comumente eles nos convidam a pensar e refletir o tema da palestra sobre algum capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que nos é apresentado. E Toninho havia me relatado que para esse mês a escolha seria do capítulo 18, muitos são chamados e poucos os escolhidos. E eu particularmente falo da minha gratidão por estar aqui na condição de convidada, porque é muito prazeroso poder estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de maneira mais cuidadosa, com um olhar um tanto mais atento, porque às vezes a gente faz uma leitura muito rápida, às vezes a gente faz um evangelho em nossas casas, às vezes não para comer, nutrir, degustar cada palavra. E como numa palestra a gente precisa, né, se debruçar um tanto mais das reflexões, isso acaba sendo um presente muito valoroso. E fazendo a leitura de todo o capítulo 18, é óbvio que a gente vai fazendo os recortes daquilo que a gente mais se identifica, ou que a gente acha que teria uma necessidade maior de reflexão, e comumente é aquilo que a nossa alma mais necessita. A gente geralmente se toca daquilo que a nossa alma mais necessita. E eu havia comentado com o Toninho que iria trazer o recorte desse capítulo no item chamado A Porta Estreita, e no outro item que o nosso colega leu, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Eu disse, Toninho, olha, o recorte vai ser esse, eu ainda não sei qual vai ser o tema da palestra. Aí depois, rapidinho, ele me respondeu no WhatsApp, que tal o tema autoescolha para o reino de Deus? Eu digo, sacou a minha ideia. É justamente essa a intenção da gente refletir que essa conquista ao reino dos céus é pautada numa autoescolha. O percurso que nós escolhemos e que arduosamente caminhamos como peregrinos do Senhor e que vai nos aportar nesse reino parte de uma autoescolha. Porque quando Jesus nos apresenta e nos faz refletir sobre essa porta estreita, ele já nos convida a uma escolha. Qual é a porta que a gente quer entrar? Se é estreita ou se é larga? Ele nos apresenta as possibilidades de viver esse mundo. Mas se de fato queremos ou não entrar nesse reino, vai depender de qual porta que a gente vai escolher para aí poder atravessar. E é a partir desse tópico que nós iremos iniciar as reflexões dessa noite. Eu sempre digo que eu tenho um ranço de católica. Eu fui católica até o início da minha adolescência. Quando eu digo um ranço, mas é no bom sentido, porque eu acho que certos hábitos, de certa forma, acabam nutrindo um certo respeito com a leitura do Evangelho. Então, quando geralmente tem recorte de Evangelho que Kardec traz, eu gosto de ler, mesmo que nas reflexões eu vá repetir aqueles versículos inúmeras vezes. Eu acho que é um respeito ao Evangelho. Na época que eu era católica, era um dos momentos que, comumente, a minha devoção se colocava nesse lugar de profundo respeito, era justamente no momento da leitura do Evangelho. Então, eu sempre digo que esse foi um bom hábito, então já vou substituir, não é a palavra ranço, um bom hábito que as minhas reminiscências na condição de católica me deixou. E Kardec, ele vai justamente trazer o trecho que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, trazendo o recorte dos versículos 13 e 14, quando Jesus nos disse: entrai pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. E quando Kardec vai problematizar esse trecho do Evangelho, ele nos traz algumas reflexões muito interessantes, quando ele nos diz: larga é a porta da perdição, porque as más paixões são inúmeras, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. E como a boa provocativa
que esta casa nos faz a nos apresentar sempre como reflexão principal para as palestras aqui proferidas é nos debruçarmos a respeito do Evangelho, não dá para fazer qualquer leitura nas carreiras. Nós precisamos mastigar um tanto mais a intenção e o significado que a doutrina espírita traz para o Evangelho de Jesus. E Kardec ele é afirmativo ao colocar que a porta larga é a porta da perdição. E que comumente são as mais paixões numerosas em todos nós que nos leva a essa porta. Então, quando ele nos coloca isso de maneira afirmativa, a primeira reflexão que ele nos traz é: estamos na maioria ou não? Estamos enquadrados nesses, como Jesus bem colocou, que são os muitos que vão pela porta larga? Estamos ou não estamos enquadrados nessa maioria? E para deixar vocês muito à vontade para pensar sobre si, geralmente a gente se vê de modo mais facilitado olhando para o outro, eu já me coloco como essa que está na maioria. Porque tento a todos os dias refletir que se eu estou encarnada no mundo de provas e expiações, e o que caracteriza ainda o mundo de provas e expiações é o predomínio do mal, comumente eu tenho atravessado demais essa porta larga. Comumente estamos entrando e saindo de encarnação a outra, ocupando esse espaço espaçoso que é a porta larga. E Kardec ainda continua: já a da salvação é estreita, pois o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer suas más tendências, e poucos se submetem a isso. É o complemento do ensinamento moral, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então, a reflexão que Kardec aqui nos apresenta é que, para que de fato assumamos, pelo menos nessa encarnação, este presente precioso, nesse tempo valioso que nós temos, se de fato a gente vai dizer: cansei de atravessar a porta larga, cansei de perder tempo, cansei de ser a maioria, de ser todo mundo faz, e para assumir um propósito de transformação, eu preciso começar a me encaminhar para atravessar essa porta estreita. Porque essa porta estreita é a porta que nos convida aos grandes esforços para vencer as nossas más tendências. E é óbvio que quando a gente reflete a respeito disso, rapidamente a gente associa a passagem que Kardec caracteriza como sendo o verdadeiro espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar as suas más tendências. Se a gente pudesse refletir de maneira profunda, a gente que se considera de fato espírita, ou a gente que se considera de fato cristão, se nós pudéssemos refletir de maneira profunda que lugar é esse, a gente de imediato já reconheceria que más tendências é o que mais a gente tem, e que a partir desse reconhecimento do quão as más tendências ainda dominam a nossa maneira de ser, começaria de hoje o trabalho, que é empenhar a nossa vontade e o nosso esforço para domar as nossas más tendências. E essa é a grande caminhada que a porta estreita nos convida. É fazer um trabalho de profunda reflexão, onde de fato nós enxergamos, de que forma nós enxergamos e qual é o esforço que eu preciso empreender para a minha própria transformação moral. E aí nós nos deparamos com um texto muito bonito de Emmanuel, que está lá no livro O Espírito de Verdade, no capítulo chamado Muralha do Tempo, em que Emmanuel vai justamente problematizar a respeito dessa passagem do Evangelho de Mateus. E aí esse capítulo eu vou pedir a concessão e a paciência de vocês de lê-lo como um todo, é óbvio fazendo recortes, porque eu acho preciosas as analogias que Emmanuel nos traz a respeito dessa porta estreita e dessa relação entre esses dois caminhos possíveis
que nós escolhemos. Primeiro, ele vai fazer a caracterização, nos apresentar a caracterização, né, do que seja a porta. Quando ele diz, não nos esqueçamos de que toda porta constitui passagem em qualquer construção a separar dois lugares. Então, ele está falando, trabalhando esse simbolismo, que comumente essa caracterização de porta é um elemento que divide acesso a dois lugares diferentes. Então, a gente está em um ambiente, em uma porta muitas vezes divide o acesso a um outro ambiente. E a pergunta que ele começa a instigar as nossas reflexões para que a gente olhe essa passagem de Jesus de maneira mais profunda é fazendo a seguinte pergunta: e as portas referidas por Jesus, a que estrutura se entrosam? E são as seguintes analogias que Emmanuel vai se desdobrar. Sem dúvida, a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do templo. Essa porta que muitas vezes vai dividir o que era o nosso ontem e o que é o nosso futuro. O que era enquanto construção desse espírito imortal que somos, a nossa história pregressa e o que a gente está construindo daqui para diante. Quando ele faz a referência que essa porta estreita e essa porta larga representa as muralhas do templo e situa-se justamente à frente de todos nós. Diante disso, nesse tempo que é o agora, qual porta a gente quer atravessar? Continuar caminhando nesta porta larga, que há sei lá quantas inúmeras reencarnações nós estamos atravessando, ou a partir de então, assumir o desafio de adentrar na porta estreita. E ele continua: a porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar para a senda evolutiva. Já a porta larga expressa-nos o desequilíbrio interior, com que somos forçados à dor da reparação com lastimáveis perdas de tempo. Essa porta que nos apresenta que Jesus nos apresenta como a porta estreita é o convite para o nosso acerto espiritual. É o convite que Jesus nos faz para dizer: filhos, basta de sofrer, vamos aprender, olhemos daqui para frente. Não dá para se lamuriar, não dá para continuar se enganando nas ilusões das paixões mesquinhas. Nós precisamos olhar numa perspectiva de renovação. Quando ele traz o contraponto, que a porta estreita é o nosso acerto espiritual e que a porta larga representa o nosso desequilíbrio interior, a que somos forçados pela força da reparação. Porque nós ainda continuamos sofrendo dores atrozes pela nossa teima em não querer se desvincular dos nossos desequilíbrios interiores. Nós já estamos tão viciados na vivência do mal e somos tão poucos conscientes das importantes renovações que podemos fazer na nossa vida, que a gente acaba se acomodando a passar de uma reencarnação a outra, vivenciando a mesquinhez de uma vida medíocre, pobre e rasteira. Infelizmente. E Emmanuel ainda nos coloca: aquém da muralha, passado e o presente. Além da muralha, o futuro e a eternidade. De cá, a sementeira do bem, de lá, a colheita do amanhã. A travessia de uma das portas é ação compulsória para todas as criaturas. Se aquém da muralha está o nosso presente e o nosso passado, se para além da muralha está o nosso futuro, o nosso amanhã, a gente já conseguiu sacar que, a depender da escolha que a gente faça, se é a porta larga ou se é a porta estreita, a gente já está construindo o nosso futuro, claramente. O que eu faço com o meu passado, se a minha escolha for a porta estreita, eu construo um futuro de renovação a partir de hoje. Se eu quero continuar sendo essa alma preguiçosa, reclamona, vitimista,
achando que o que eu estou colhendo hoje no presente, de um passado que eu ainda preciso reparar, a injustiça de Deus, ou não era bem assim, eu acho que os espíritos lá de cima se enganaram. Esse negócio aqui eu achava que não seria tão difícil. Se eu quero ainda continuar, como os jovens dizem, nessa vibe, eu já sei que o meu futuro será ainda de muito sofrimento e reparação. Então, a minha escolha sobre qual porta eu irei escolher a partir de hoje, o que eu farei do meu passado, eu estarei, e do meu presente, eu estarei planejando o meu futuro. E ele ainda acrescenta: porta larga, entrada na ilusão, saída pelo reajuste. Porta estreita, saída do erro, entrada na renovação. Essas frases curtas não podem ser lidas apressadamente, a gente precisa pensar nelas. Porta larga, entrada na ilusão, saída no reajuste. Porque quem se acha que vai burlar as leis divinas e que vai continuar vivendo as ilusões do mundo, da materialidade, do egoísmo, do orgulho, que vai ficar por isso mesmo, é aquela expressão, né, bem católica: Santo Antônio está enganando. E depois a gente vai dizer: Santo Antônio me enganou. Se a nossa escolha for ainda a manutenção das nossas vidas nesse mar de ilusão, obrigatoriamente a nossa colheita vai ser uma colheita de reajuste. Mas se a nossa escolha for querer, a partir de hoje, sair do erro, domar as nossas más tendências, a saída é a nossa renovação. E ele ainda diz: os minutos apresentam-se valores particulares conforme atravessamos as muralhas, pela porta do serviço e da dificuldade, ou através da porta dos caprichos enganadores. Examina, por sua vez, qual passagem que eleges por teus atos comuns na existência que se desenrola momento a momento. Isso que Emmanuel nos faz é para que a gente possa refletir, porque às vezes a gente diz assim: não, eu agora me converti, me tornei espírita, eu vou para a casa espírita toda semana, eu agora assumi o compromisso de ler o Evangelho de Jesus, estou até prendada, faço o Evangelho todo santo dia, naquele dia da semana na minha casa. E muitas vezes nós achamos que esse trabalho por si só dá conta da nossa renovação moral. Ainda nas reminiscências das nossas experiências religiosas, com cultos de rituais, de experiências anteriores, mesmo hoje sabendo que o Espiritismo faz com que a gente avance com relação a isso, a gente fica reeditando os mesmos rituais anteriores. Mesmo sendo espíritas, parece que se comporta como os católicos de antigamente, como os judeus de antigamente, e daí vai. A reflexão que Emmanuel nos traz a partir dessa passagem, ele coloca assim: é a passagem que elege por teus atos comuns na existência que se desenrola nos momentos, é nos teus atos comuns. O que vai determinar se a porta que eu escolhi foi a porta estreita, se foi a porta da renovação, é o que eu estou fazendo com todo esse arsenal de conhecimento que a doutrina espírita nos traz, com tudo que o Evangelho de Jesus é capaz de renovar em nossas vidas. Porque, como Jesus bem coloca, não adianta dizer Senhor, Senhor. Essa é a tradução. Posso ter a obra kardeciana, as 5, decorada na ponta da minha língua, posso criar todos os rituais ou atitudes que exteriormente representam o que é ser espírita e continuar ainda como espírito velho. Então a gente precisa refletir se de fato são as mudanças em nossas atitudes, nesse esforço que a gente faz para cada dia, quando ele coloca é a cada momento, porque a cada momento essa luta é uma luta eterna, de nós para conosco mesmo, de nos colocarmos como uma pessoa melhor, de nos colocarmos como uma pessoa mais indulgente.
de abraçar o esforço, de materializar o Evangelho de Jesus em nossos atos. Por isso que a porta é estreita, gente, porque é difícil caminhar. Precisa de muita devoção, precisa de muita persistência. E isso é o esforço contínuo para as transformações íntimas que determinará se essa nossa caminhada está logrando êxito ou não. Porque às vezes a gente pode achar que está caminhando pela porta estreita só porque a gente se converteu, entre aspas, mas ainda continua com os mesmos hábitos abraçados quando nós caminhávamos lá na porta larga. Então hoje talvez a reflexão mais profunda é a gente se examinar e se investigar de maneira muito mais íntima. Perceber de fato as renovações e os esforços que a nossa alma está empreendendo para se tornar uma pessoa melhor. E ele ainda nos coloca: por milênios temos sido viajores do tempo, a ir e vir pela porta larga, no ciclo das viciações que forjamos para nós mesmos, engodados de autoridade transitória, ou na posse amoedada, ou na beleza física, ou na egolatria aviltante. O que Emmanuel está apresentando aqui são as nossas viciações milenares, em que nós estamos, passado o tempo, entrando e saindo, só experienciando a porta larga, que é a vivência do nosso egoísmo, que é a vivência da nossa egolatria, como ele bem coloca, que é a exaltação de que a gente acha que a gente só vai ser feliz se a gente for muito belo, for muito saudável, for a pessoa melhor posta com curtidas em Facebook e Instagram. É a gente achar que a gente precisa assumir e que o nosso lugar de poder como uma autoridade transitória é o que nos define. Tem um caso que sempre me chama muita atenção. Eu não sei dizer precisamente, mas é um dos casos relatado por Kardec na segunda parte do livro Céu e Inferno. Quando ele vai falar do caso daquela rainha que era profundamente orgulhosa e vaidosa e que chega aos trapos como uma mendiga no plano espiritual. Ainda sobre as vestes decadentes, se colocando na pose ainda como se fosse uma rainha. Isso somos nós, fixados no nosso ego, na endeusação do nosso ego. Fixando porque hoje a gente tem um preguinho um pouco melhor do que o nosso irmão, a gente é melhor do que ele. Porque tem uma inteligênciazinha, ou um currículozinho, ou um títulozinho maior do que o nosso irmão para os parâmetros materiais, a gente se acha melhor do que ele. Isso somos nós, ainda infelizmente transitando nesse entra e sai das oportunidades de reencarnação, sem mudar o nosso padrão mental. E aí Emmanuel, agora numa outra passagem no livro Rumo Certo, ele traz uma reflexão muito importante para pensarmos sobre essa questão do nosso autoaprimoramento. Porque, partindo da seguinte dedução, né? Vamos sair aqui comprometidos com a nossa transformação moral, deveríamos estar comprometidos desde o momento que nos tornamos espíritas, porque isso é o que caracteriza, de fato, o verdadeiro espírita. Saímos comprometidos com a nossa renovação moral, sabemos que a melhor escolha, a escolha mais saudável, a escolha mais lúcida para os nossos propósitos enquanto espírito imortal, é a escolha pela porta estreita, é a escolha pela renovação. Tá, o que a gente vai fazer agora? Como a gente vai empreender essa transformação moral? Como se dará esse autoaprimoramento? E é um pouco dessas reflexões que Emmanuel nos traz nesse capítulo, nos trazendo as seguintes reflexões. Como vencer os nossos conflitos interiores? De que modo eliminar as tendências menos construtivas que ainda nos caracterizam a individualidade? Gente, eu confesso, essa era a pergunta que eu queria fazer à espiritualidade superior. Tá, me diga, em nome de Jesus, o que é que eu preciso fazer para me tornar uma pessoa melhor? É essa a pergunta que Emmanuel está nos fazendo, ou nos ajudando a refletir. Como vencer os nossos conflitos anteriores? De que modo eliminamos as nossas tendências menos construtivas que ainda
caracterizam a nossa individualidade. Como vencer o mal que predominantemente ainda compõe a nossa alma. E aí ele mesmo vai nos ajudando a compreender e a responder essas questões. Uma primeira reflexão que ele nos traz é: a primeira coisa que a gente precisa compreender é que nós somos espíritos endividados perante as leis divinas. E isso é uma compreensão importante de ser feita. Porque se de fato nós não ficássemos somente na bagatela de escutar uma sentença dessa e entrar por um ouvido e sair pelo outro, se no íntimo nós compreendêssemos com a força de nossa alma que nós somos espíritos endividados com a lei divina, sabe qual é a consequência natural dessa compreensão interna? Deixar de reclamar. Era a consequência mais natural. Se eu compreendo profundamente que somos devedores da lei divina, nós temos o que merecemos. E o que merecemos está adequadamente ajustado ao nosso reajuste. Então isso já é um pontapé inicial fantástico nessa jornada, nessa caminhada pela porta estreita a qual a gente quer se debruçar. E ele vai além. Urge, porém, saber como facear construtivamente as necessidades e os problemas do mundo íntimo. O que Emmanuel está querendo dizer é: eu preciso colocar face a face comigo mesma quais são as minhas necessidades e meus problemas. E ele pede para que a gente olhe para isso, olhe o advérbio que ele utiliza, construtivamente. Eu preciso olhar as minhas necessidades e os meus problemas do mundo íntimo construtivamente. E ele diz, urge, ele está dizendo assim, é urgente fazermos isso. É urgente olharmos as necessidades e os problemas de nossa alma construtivamente. E por que ele utiliza isso construtivamente? Porque ele sabe que muitas vezes a gente até está na boa vontade de empreender o trabalho de autodescobrimento, mas acaba paralisando as nossas energias e a nossa boa vontade com sentimentos de culpa. Então, eu posso olhar para o meu passado como devedora perante as leis divinas e dizer que pessoa horrível eu sou. Olhar para mim com escárnio. Olhar para as minhas vivências de sofrimento e dizer, tu merece, peste. Fizeste por merecer. A gente vai crescer assim? Não. A gente vai se massacrar ainda mais assim. E atrapalhar o nosso processo evolutivo. Por isso que ele utiliza que a gente precisa facear construtivamente. Eu preciso olhar para a minha alma numa perspectiva de que ainda é uma alma adoecida, ainda é uma alma equilibrada, e eu vou cuidar dela. Para que a partir desse meu cuidado para com ela, ela possa se renovar e se tornar uma alma mais bela e luminosa, como é o destino de todos nós. E ele continua. Reconhecemos-nos falhos, mas abstenhamo-nos de chorar inutilmente no beco da autopiedade. Ao invés disso, trabalhemos na edificação do bem de todos. Porque Emmanuel sabe que a nossa tendência psicológica, porque ainda são almas muito imaturas espiritualmente, é, diante desse estado de cara a cara consigo mesmo, a gente ir para a vitimização, ou para o escárnio de si mesmo, ou para dizer, ai meu Deus, como eu sofro. Eita, que cruz pesada é essa que eu carrego. Porque podemos observar, gente, isso no nosso dia a dia. Por mais que nós tenhamos acesso a todo o esclarecimento que a lei de reencarnação nos traz, que a lei de progresso nos apresenta, que as propostas de autodescobrimento que Kardec já nos convida lá no Livro dos Espíritos, mesmo todos nós sabemos de tudo isso, às vezes isso não é suficiente
para que a gente empreenda as mudanças estruturais que a nossa alma requer. Então, só conhecer sem trabalhar isso numa proposta de transformação íntima não adianta de nada. Por isso que o trabalho faz com que saiamos dessa posição de vítimas. Porque a gente se diz espírita, a gente diz que nasceu na família que nos melhor cabe. A gente nasceu na família ideal, que nada é aleatório. Todo mundo estuda disso, mas a gente não deixa de reclamar da família que tem, como pode? A gente sabe que aquela família é ideal para o nosso aprendizado e a gente não deixa de reclamar. Isso é se fixar nesse beco estreito da autopiedade que Emmanuel está nos colocando. Então, o que ele nos diz é: precisamos reconhecer os nossos erros, mas abstenhamos-nos de chorar inutilmente no beco da autopiedade. Porque se a gente fizer isso, a gente fica assim, de reencarnação em reencarnação, tendo o prazer de ter os esclarecimentos espíritas, e isso não se vindo de nada para a transformação do dia a dia. Continuamos reclamando da família que tem, continuamos reclamando do corpo físico que nos foi presenteado, continuamos reclamando do país onde a gente reencarnou, que eu deveria ter nascido na Suíça, esse país não é o país que eu devo transitar, sem perder essa postura ainda de filhos mimados da criação, achando que são os filhos que precisam, receber tudo que se quer e fica reclamando de Deus da vida que tem. Então a gente precisa sair dessa postura imatura, ainda muito infantilizada, em que nos colocamos. E aí ele apresenta um roteiro. Ao invés disso, trabalhemos na edificação do bem de todos. Então, se a gente quer saber que caminho trilhar para a nossa transformação moral, é se autoconhecer sem comiseração por si mesmo, muito pelo contrário, se responsabilizando pela pessoa que nós somos, olhando para si, dizendo: eita, como tu é uma alma encrencada, mas como tu é uma alma de potência luminosa. Eita, como tu tem reajustes a fazer. E justamente por termos reajustes a fazer, arregaçamos os braços e vamos embora trabalhar. E o grande antídoto para a renovação das nossas almas é o trabalho no bem. Esse é o caminho mais seguro para a edificação dos nossos espíritos. É o trabalho no bem. Porque às vezes a gente começa meio acanhado, mas a energia do amor, da gratidão, da fraternidade, são energias tão profundamente recheadas do divino, que mesmo quando a gente começa com má vontade, a gente começa a perceber pequenas mudanças em nossas vidas. Pequenos fortalecimentos íntimos que a nossa alma vai experienciando. Porque ninguém que está a serviço do bem recebeu uma vacina contra o amor. Muito pelo contrário. Quando nós nos habilitamos no serviço do bem, nós recebemos altas doses de imunidade que a energia do amor e da amorosidade nutre as nossas almas. E isso acaba nos dando uma força moral para que a gente, a partir de então, possa domar as nossas más tendências. Porque uma alma fragilizada, uma alma que não está nutrida com os ideais nobres, é muito mais difícil atravessar essa porta estreita, gente. A caminhada se torna uma caminhada muito dolorosa, principalmente porque se torna uma caminhada solitária. Mas quando a gente abraça a causa de ajudar ao nosso próximo, ao exercício e ao serviço no bem, a gente caminha junto. E nos meus momentos de fraqueza, a energia positiva do outro irá também me fortalecer. E Emmanuel assim continua. Jesus apresenta uma chave simples para se identificar os seus legítimos seguidores. Conhecê-lo-eis pelos frutos. Observemos então o que estamos realizando com os tesouros das nossas horas e de que espécie são as nossas ações a benefício dos semelhantes. Precisamos estar atentos a isso. Porque até o serviço na caridade, se estiver desvinculado do propósito legítimo do amor e da ajuda ao semelhante, ele pode estar alimentando a minha vaidade.
E quando a caridade é para alimentar a minha vaidade, a gente já recebeu a recompensa. Já recebeu a recompensa. E ele ainda acrescenta: e procurando aceitar-nos como somos, sem subterfúgios e escapatórias, evitemos estragar-nos com queixas e autocondenação, diligenciando buscar, agir, servir e melhorarmos sempre. Esse é o caminho, essa é a trilha que nós precisamos peregrinar quando nós escolhemos entrar e atravessar a porta estreita. E que bom que a espiritualidade amiga está ao nosso favor, né? Nos dando dica, nos esclarecendo, nos aperfeiçoando numa leitura mais reflexiva a respeito do Evangelho de Jesus, que é para a gente não escapar, porque a gente é bicho danado. A gente vem deturpando o Evangelho de Jesus há sei lá quantas encarnações, interpretando a nossa conveniência, achando que temos alma renovada, onde o nosso espírito está mais vinculado à lei do olho por olho, dente por dente, do que à lei de amor propagada por Jesus. Então nós precisamos estar muito atentos a isso. E estava agora há pouco refletindo no nosso grupo de estudo lá da obra de Joana de Ângeles, justamente essa questão: a qual evangelho nós estamos vinculados? Será que de fato é o Evangelho de Jesus? E se estamos vinculados ao Evangelho de Jesus, qual é a série que a gente está cursando? Porque às vezes a sensação que eu tenho é que eu estou ainda, não sei nem se existe isso, no Jardim 1. Nem na alfabetização acho que eu ainda entrei. Porque se para nós amarmos o nosso próximo, mais próximo, aquele queridinho que a gente quer bem, que a gente cheira quando chega em casa, se é difícil a gente amar ele, porque a gente quer que ele seja do jeito que a gente acha que é o certo, ele quer que a gente escolha as nossas melhores escolhas, porque se o outro não fizer o que a gente quer, a gente sai do sério. A gente sai do sério. Se a gente não tem capacidade nem de amar os nossos mais nossos, acalentados pelas nossas afinidades afetivas, em qual série a gente está quando Jesus nos diz que nós precisamos amar os nossos inimigos? Qual é a série que nós estamos cursando? Ou será que a gente ainda está espiritualmente vinculado à lei de olho por olho e dente por dente? Ou será que a gente ainda está vinculado a uma lei penal ainda mais bárbara do que ao olho por olho e dente por dente? Porque ao olho por olho e dente por dente é pagar na mesma proporção. Mas a gente muitas vezes está naquela vibe, se aquele menor infrator que roubou meu celular, ele tem que ter pena de morte. É olho, dente por dente? Não, gente. É não. É ainda uma lei penal muito anterior à lei mosaica. E essa reflexão nós precisamos inquirir a nossa alma, não é julgando a vida do outro. É se perguntando a qual lei eu estou vinculada, para que a gente possa, de fato, ter uma consciência amadurecida se é ao Evangelho de Jesus a qual nós estamos vinculando ou não. E é por isso que é tão importante refletir esse outro item trabalhado por Kardec nesse capítulo 18, que é o item: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E eu queria replicar a passagem de Mateus, o início da passagem de Mateus lida pelo nosso colega, em respeito, mais uma vez eu digo, ao Evangelho, para que a gente possa se debruçar com tanto mais de cuidado nessas palavras de Jesus, quando ele nos diz: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em vosso nome? E não fizemos diversos milagres em vosso nome? E então lhes direi em voz alta: afastai-vos de mim, vós que cometeis atos de iniquidade. Então, às vezes, não adianta ter o Evangelho no lábio, às vezes não adianta nem sequer fazer alguns milagres
em nome de Jesus, porque são esses exemplos que Jesus está trazendo nessa passagem. São os que profetizaram em nome dele, são os que curaram os enfermos em nome dele, são os que desenvolveram muitos milagres em nome dele. Aparentemente a gente pode dizer que essa galera deve estar, né, na primeira linha daqueles selecionados por Jesus. Mas Jesus mesmo coloca que aquele que vai poder entrar no reino dos céus é o que faz a vontade do Pai que está nos céus. Então é o que a gente faz, muito mais do que a gente diz, muito mais do que as nossas bocas falam, porque muitas vezes a gente se acha o cristão, porque tem uma oratória boa, porque sabe a Bíblia decorada, porque faz anos que faz os grupos de estudo na casa espírita, achando que é isso que vai nos habilitar. Em nome de Jesus, leiamos as palavras de Jesus, gente, para a gente não se iludir com isso. Precisamos olhar as palavras de Jesus com mais atenção, para não que sejamos aquele que vai estar lá batendo na porta do Pai e ele vai dizer: nem te conheço. Afasta-te de mim, vós que cometeis iniquidades. E aí Kardec, vale a pena ler todo esse trecho, ele não pega maneiro com a gente não, tá? Acho uma das palavras que ele acaba sendo mais assertivo, a fim de que a gente possa refletir as nossas ações. Olhem só o que Kardec diz. Todos aqueles que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que serve chamá-lo de mestre ou Senhor, se os seus ensinamentos não são seguidos? São cristãos aqueles que o honram por seus atos exteriores de devoção e o sacrificam ao mesmo tempo no altar do orgulho, do egoísmo, da ambição e de todas as paixões. Ele está perguntando isso a gente, para a gente se investigar. O propósito de Kardec é que a gente se investigue, para de fato saber e conseguir responder minimamente essas questões. Ele está perguntando: são cristãos aquele que honra pelos seus atos exteriores e os sacrificam no altar do orgulho, egoísmo, ambição e todas as paixões? A gente precisa se perguntar. Porque o nosso orgulho, a nossa mesquinhez, a nossa dificuldade de perdoar, a nossa dificuldade de fazer o bem ao próximo, a gente com isso crucifica Jesus todos os dias. E o pior de tudo, cegos se achando que é servidor do Cristo. E é essa reflexão que Kardec nos faz nos perguntar intimamente em nossas almas. E ele vai mais, tá? Vão aguentando aí, graças a Deus está perto de terminar para vocês respirarem daqui a pouco. São os seus discípulos aqueles que passam dias orando e não são nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque assim como os fariseus têm prece nos lábios e não no coração. Não é à toa que na parábola do bom samaritano, Jesus vai escolher nada mais, nada menos do que um fariseu e um publicano. Ele vai trazer exemplo de dois religiosos, gente. Ele não vai trazer qualquer um, não. Vocês acham que Jesus escolheu isso aleatoriamente? Veio assim do nada na cabeça dele? Ele trabalha aquela parábola para as nossas almas, que sei lá quantas reencarnações está vinculada à religião, mas ainda pouco nutrida de espiritualidade, de amorosidade, de devoção, de cuidado para com o outro. Por isso que ele nos coloca: se a gente de fato é aquele que além de deusar, mas nós somos caridosos, nós somos indulgentes. Porque outra, talvez, particularmente para mim, assim, uma das contribuições mais revolucionárias que a doutrina espírita nos presenteou foi o conceito de caridade. Eu particularmente acho uma das grandes revoluções trazidas pelo espiritismo. Porque quando Kardec pergunta
qual o sentido de caridade, conforme entendia Jesus, ele não pegou qualquer um como referência. Começando daí. Ele perguntou conforme entendia Jesus. E essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque nós estamos vinculando o conceito de caridade há anos, equivocadamente. Vinculando caridade a eu dar o que está sobrando de mim. Eu tenho condições materiais, eu posso ajudar o outro que não tem. E aí, se eu não tenho condições materiais, eu estou me excluindo dessa responsabilidade. Ou então, nos colocando sempre no patamar de sermos o superior que ajuda o inferior. Então, esse conceito foi um conceito profundamente deturpado há milênios. Há milênios. E qual a resposta da espiritualidade, gente, para o conceito de caridade? Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. Uma resposta curta, profunda e que estrutura a renovação de nossas almas. Porque as nossas complicações na condição de peregrinos da eternidade estão vinculados à maneira mesquinha, infantil e imatura que nós lidamos com o conceito de caridade. Benevolência para com todos. Indulgência não é para o irmão que eu quero bem, é todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Então não dá para a gente dizer que vem para cá, para ir para o inferno, corrupto, assassino, suicida, egoísta, e para cá fica a gente que não faz isso. Não dá. Na indulgência para com as imperfeições alheias, e aí uma frase que ficou na prece da colega no início da manhã. Nós precisamos cada vez mais compreender que quando nós assumimos um compromisso com o Evangelho, nenhuma ovelha será perdida. Nenhuma. Nenhuma. Somos incluídas nela, porque o mal ainda domina em nossas almas. Que bom. Que bom. Mas os nossos irmãos assassinos, os nossos irmãos corruptos, os nossos irmãos equivocados, os nossos irmãos ladrões, os nossos irmãos pedófilos, todos estão sobre o manto da misericórdia e do amor de Deus. E perdão das ofensas é um tratado de convivência humana. Se nossa alma tivesse uma capacidade um tanto mais alargada de perdoar, quantos dramas que a gente vê na literatura espírita não seriam dissolvidos? De almas que, por uma experiência de vingança, perdem 400, 300, 100 anos de suas vidas, paralisados no ódio, no rancor, no ressentimento. Então, o conceito de caridade é o conceito de libertação dos nossos espíritos. E isso, eu particularmente acredito que nossas almas têm um dever de gratidão por Kardec ter tido a lucidez de fazer essa pergunta no Livro dos Espíritos. E de termos recebido a graça de desconstruir e renovar o sentido de caridade conforme o Espiritismo nos apresenta. Porque nós precisamos, sim, ajudar materialmente os desprovidos. E eu fico profundamente triste que, numa mentalidade muito estreita, acha que porque gente muito pobre que recebe um mísero benefício do governo é um preguiçoso, é um desmerecedor, é um vagabundo. Essa é uma visão muito estreita. Sabe por quê? Nós conhecemos muito pouco o que é a verdadeira miséria. Muito pouco. Estamos muito distantes da realidade de muitos milhões ainda nesse mundo afora que sente na carne o que é passar fome e o que é ser pobre. E eu sei porque eu tenho esse discurso dentro de casa.
E escuto isso dentro de minha própria casa. E aí o contraponto, nós temos dentro do Espiritismo um contraponto disso, que era Chico Xavier, que de maneira muito humilde e discreta entregava dinheiro para os mais pobres. Dinheiro. Quem foi o fundador do Bolsa Família no Brasil foi Chico Xavier e muitos outros anônimos, que sabia que minimamente muitas almas precisam do mínimo para estar inclusive encarnados. Encarnados. Então nós precisamos olhar com indulgência o nosso próximo e ampliarmos esse sentido de benevolência como o Espiritismo assim nos apresenta. E Kardec vai além, quando ele nos diz: com a forma cerimonial podem impor-se aos homens, mas não a Deus. Em vão que dirão a Jesus: Senhor, profetizamos, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios. E o Senhor responderá: não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades. E aí ele acrescenta, no seu profundo e reflexivo acréscimo, Kardec nos presenteia dizer: vós que desmentis as vossas palavras com as vossas ações, que caluniais o próximo, que espoliais as viúvas, que cometeis adultério, afastai-vos de mim, vós, cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correr as lágrimas ao invés de secá-las. O nosso lugar, de fato, como verdadeiros cristãos, se de fato quisermos seguir o exemplo de Jesus, é aquele que perdoa, que exerce a benevolência, trabalha profundamente a indulgência, que consegue sofrer com as dores alheias e não ficar no desculpismo. Porque hoje é muito fácil a gente dizer: porque é a culpa do outro, porque o outro não quis. Gente, viver é muito complexo. E é tão complexo que a gente precisa da coletividade para soerguer a nossa marcha evolutiva, porque ninguém caminha sozinho. Então Deus precisa de todos nós como um instrumento para ajudar a todos nós. Nós somos os seus braços materiais. Nós somos a corporificação do seu coração amoroso. Nós somos a energia da sua misericórdia a serviço do próximo. Se nós quisermos de fato endossarmos esse lugar de cristãos, espelhemos-nos em Jesus. Cristão que destila ódio não tem a referência de Jesus. Cristão que não é misericordioso não está patado na matriz de Jesus. Cristão que acha que violência vai aplacar a violência não está na matriz de Jesus. Porque se fosse assim, ele teria ido com Judas, ele teria abraçado o projeto de Judas. Teria talvez feito uma revolução amada. Mas ele sabia que a grande revolução é construída no íntimo, do mais íntimo, que é a nossa morada interior. É a reforma de nossas almas que propiciará a construção de um mundo de paz, de um mundo justo, de um mundo fraterno, de um mundo livre e de um mundo amoroso. E aí eu gostaria de finalizar com uma mensagem que Emmanuel nos traz no livro Vinha de Luz, cuja mensagem tem o título Cristãos. Quando Emmanuel nos traz: os escribas e fariseus não eram criminosos nem inimigos da humanidade. Cumpriam deveres públicos e privados. Respeitavam as leis estabelecidas. Reverenciavam a revelação divina. Atendiam aos preceitos da fé. Jejuavam. Pagavam impostos. Não exploravam o povo. Naturalmente, em casa, deveriam ser excelentes servidores do conforto familiar. Entretanto, Jesus, o emissário celeste,
para ele, a justiça deles deixava a desejar. Adoravam o eterno Pai, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. Repetiam fórmulas verbais no culto à prece, todavia não oravam expondo o coração. Eram corretos na posição exterior, contudo não sabiam descer do pedestal do orgulho falso em que se erigiam para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. Raciocinavam perfeitamente no quadro de seus interesses pessoais. Todavia, eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade, suscetível de conduzir os vizinhos ao regaço do Supremo Senhor. Eis porque Jesus traça os aprendizes com um novo padrão de vida. O cristão não surgiu na terra para circunscrever-se à casinhola da personalidade. Apareceu com o mestre da cruz para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência, que sobre a inspiração do mentor divino será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, exalçando o amor glorioso e sem fim na direção do reino dos céus, que começa invariavelmente dentro de nós. Que possamos fazer da nossa casa íntima esse santuário de aperfeiçoamento, em que possa germinar a cada dia mais a nossa autotransformação e o nosso amor ao nosso próximo. E saibamos sempre que teremos, caso o propósito seja sincero, a companhia inestimável do nosso amado Jesus. Muita paz a todos.